Eu vou viver o meu momento Aline. E eu quero saber quem tem bloquinho. Chegou, tá vendo que beleza? Deus é bom, amém? Muito bem, agora pega o seu bloquinho real, concreto, que você tem aí, e vamos continuar o nosso momento aqui. Que coisa boa também, inclusive que eu acabei invertendo a ordem do que eu tinha planejado, porque falar sobre coisa boa seria muito bom, mas aí depois, agora que a gente está feliz com o bloquinho, feliz com o coffee break, tomou café, tomou chá, tirou foto, eu vim aqui começar a falar sobre sofrimento, ia ser aquela coisa assim meio, né? Então agora a gente vai falar sobre coisa boa. Agora que a gente tem ajustado a nossa perspectiva à luz da eternidade, o que cada coisa aqui importa, e a gente já falou sobre a questão da inevitabilidade do sofrimento, agora a gente vai falar sim também sobre as coisas boas. E eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. A gente viu no começo, né, aqui na palestra anterior, eu estava falando sobre o livro de Eclesiastes, um livro que é um livro escrito com o objetivo de nos mostrar, através de um estilo de escrita, né, um tipo de escrita, que é a literatura de sabedoria, ele vai nos mostrar que as coisas não funcionam da forma como elas deveriam funcionar. Provérbios vem e nos mostra como as coisas deveriam ser, certo? E é o nosso trabalho, sim, buscar uma vida diligente, seguindo princípios de sabedoria, mas eu preciso entender que eles são isso. Eles são princípios de sabedoria, eles não são promessas, certo? E aí depois nós vemos os livros de Jó e Eclesiastes vindo junto com essa literatura de sabedoria pra gente, para mostrar que no mundo caído, no mundo corrompido, as coisas não acontecem como elas deveriam funcionar. Jó vai mostrar que o justo sofre e Eclesiastes vai mostrar que isso não faz sentido. E não só isso não faz sentido, como nada debaixo do sol, se a gente olhar só a partir dessa perspectiva, vai fazer qualquer sentido para nós. Brinquei com vocês aquilo que o Garófalo fala no livro dele, Isto é, Filtro Solar, em que ele, na sua busca por procurar sentido nas coisas, ele cria um estilo de escrita que vai passando por várias coisas para ver se o sentido está lá, e aí ele não acha e ele volta para algumas delas e fala assim, mas não é possível, tem que estar aqui. E ele volta de novo, e ele volta de novo, e de novo, mas ele vai concluir aquilo que ontem mesmo nós já adiantamos e já temos clareza. Não é suspense para nós, onde será que está o sentido das coisas? A gente já sabe, o sentido das coisas está acima do sol. Agora, uma coisa é eu saber isso, outra coisa é eu viver nessa perspectiva. O sentido da minha vida está acima do sol. E enquanto a gente acabou de ver sobre como o sofrimento pode nos tentar achar que essa vida é tudo que existe, e a gente não deve viver assim, mas deve encarar os sofrimentos olhando para a eternidade, agora a gente vai falar sobre as coisas boas. E talvez isso seja um pouco diferente, porque na verdade mesmo, a gente está meio acostumado, entre aspas, embora seja sempre muito bom a gente ouvir de novo e de novo, mas falar sobre sofrimento à luz da Bíblia não é uma coisa nova. Talvez você já tenha ouvido mais de uma palestra, estudo, ensino, pregação, livro sobre isso. Agora, quantas vezes a gente já ouviu alguma instrução bíblica precisa acerca de você viver as coisas boas? Acerca de como, à luz da eternidade, nós podemos desfrutar do que é bom. À luz da eternidade, como a gente vive o que é bom nesse mundo? Essa é a nossa pergunta para esse nosso segundo momento dessa manhã. Quantas de vocês, para chegar até aqui, tiveram que viajar mais de 50 quilômetros? Muitos de vocês. Estou vendo que muitas pessoas vieram um pouquinho de mais longe. E eu imagino que vocês gostem de viajar. Certo? Mesmo se você não viajou 50 quilômetros para estar aqui, viajar é uma coisa gostosa, não é? A gente planeja uma viagem, a gente antecipa essa viagem, a gente arruma as malas para essa viagem, a gente sonha com os lugares que a gente quer conhecer, os lugares que a gente quer visitar.
Ainda que você goste de mais de praia, mais de campo, de montanha ou de cidade, eu já conheci pessoas de todo esse tipo, mas eu não conheci ainda alguém que fale, eu não gosto de viajar. Talvez você não goste do transtorno que uma viagem normalmente causa, certo? Porque para você chegar lá, você precisa arrumar mala, às vezes você tem que levar um em cada ombro, mais um atrás, e um na frente, um no colo, enfim. Né? Talvez esse processo de viagem seja cansativo, talvez a partir de um certo ponto, você que saiu da rotina e estava louca para sair da rotina, num certo ponto da viagem você fala, tudo que eu quero é voltar para minha rotina. Comer o meu arrozinho com feijão, comer a minha comida. Eu me lembro que essas férias de julho agora, a gente conseguiu, graças a Deus, ficar, os meus filhos tiveram 4 semanas de férias e nessas 4 semanas eles fizeram uma coisa diferente em cada uma. E eu lembro que a última semana foi a semana de ficar em casa. E aí, quando eu servi o almoço para minha filha, depois de 3 semanas fazendo coisas gostosas, ficando uma semana no PV lá de Goiás, depois uma semana na casa da vovó, depois uma semana tem BBF, o dia inteiro na escola. O primeiro dia que ela almoçou em casa, eu lembro, confesso que eu fiquei muito feliz com isso. Né? Ela comeu uma garfada do meu arroz com feijão. Tá? Do meu arroz. E aí, depois que ela comeu, ela falou, que gostoso, comida de casa. E eu achei muito fofo, porque eu tenho exatamente esse problema. Eu amo viajar, mas lá pelas tantas, quando chega, é ou não é? Fala assim, minha casa, minha vida, meu arrozinho, né? Depois eu lido com a geladeira vazia e o cesto de roupa suja cheio, né? Nesse momento é gostoso a rotina, mas de uma forma geral, o sair da rotina é uma coisa que a gente gosta. Porque quando a gente viaja, a gente normalmente vai fazer alguma coisa diferente. A gente vai passear, a gente vai ver coisas bonitas, a gente vai contemplar um lugar bonito, seja ele por belezas naturais ou por edificações construídas, e a gente gosta disso. A gente gosta de uma comida boa. Agora há pouco eu estava pedindo, gente, o brownie da Pamela. A Pamela vai fazer brownie para todo mundo algum dia aqui? Não? Pois é. Mas enfim, uma delícia. A gente gosta de comer uma comida gostosa, a gente gosta de comida boa, a gente gosta de ver uma paisagem bonita. Tive o privilégio agora, 2 semanas atrás, de comemorar 15 anos de casado com o Luiz e a gente foi para São Bento de Sapucaí. Deslumbrantes paisagens da Serra da Mantiqueira, que coisa gostosa olhar para tudo isso. E essas coisas nos apontam para o Criador. Quando a gente desfruta dessas coisas boas, a gente é lembrada que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus de beleza, um Deus que se agrada do que é bonito. Também lembrei de uma experiência o ano passado, eu estava falando com a Ananda sobre isso. Eu fui fazer uma viagem com os meus filhos para conhecer uma missão que nós, como família e Ministério Filipenses 48, temos ajudado. E fomos lá para Boipeba. E lá em Boipeba, que é um lugar com ilha maravilhosa, águas cristalinas quando não chove, quando eu estava lá choveu, mas enfim, estava bonito mesmo assim. Eu trago a chuva, eu não devia ter falado que quando eu fui para Boipeba choveu. Desculpa, peço perdão por isso, tá? Eu estou escondida aqui em Porto Alegre faz 20 dias, é isso, meu segredo foi revelado. Quando eu for embora, vocês vão ver, segunda-feira vai estar uma beleza, pode acreditar, né? E aí eu me lembro que lá falaram pra gente, você precisa fazer o passeio da bioluminescência. Já ouviram falar disso? Um negócio muito louco, eu nunca tinha ouvido falar. E assim, você vai no escuro, no lago, perto do mangue, e tem lá a bioluminescência, que eu não lembro o que é, não vou me arriscar e falar errado, como está sendo gravado, eu posso perpetuar um erro de biologia aqui. Mas é um negócio, eu vou chamar de negocinho, que fica dentro da água, e que quando você agita essa água no completo escuro, ela brilha. E eu imaginei uma coisa tipo Avatar na minha cabeça. Eu vou ver a bioluminescência, vamos nessa. Não importa quanto é o passeio, vamos lá assistir, vamos lá ver. A gente fala não importa quanto é o passeio, mas a gente pergunta quanto é. Ah, não, beleza, então vamos. Entramos 4 numa canoa no pôr do sol, se enfiamos no meio do mangue. Meus filhos um pouco desconfiados em relação à segurança do passeio. E eu falei, vamos ver a bioluminescência, animadíssima. Eu falei, é agora o meu momento. Eu vou agitar essa água e o avatar brilhante, azul luminoso, vai subir. E o que aconteceu? A bioluminescência estava dormindo nesse dia. Parece que ela trabalha ativamente 29 dias úteis e descansa em 1, neste dia que eu estava lá. Então, assim, às vezes essas viagens pregam esse tipo de peça na gente.
Você é a única pessoa de Boipeba que fez o passeio de canoa e não tinha bioluminescência lá. Quando eu agitei muito, assim, uma hora eu vi uns brilhinhos, mas eu falei, gente, isso é um vagalume se afogando. Não é a bioluminescência que eu comprei, entendeu? Mas tudo bem. Depois você dá um Google na bioluminescência, você vai ver que maravilhoso que é, que eu não vi. Mas que é bonito, porque o nosso Deus, ele cria coisas que a gente não consegue nem imaginar. Já parou para imaginar o quanto de beleza existe nesse mundo que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não desbravou? O Instagram mostra pra gente, muitas vezes, né, redes sociais e sites, lugares que a gente fala, não é possível. Aqui no Rio Grande do Sul tem as serras, tem os canyons, né? Canyons, eu não posso dar, já cometi um erro de biologia, não posso dar um de geografia também na mesma. Mas é tão bonito de ver. E isso tudo deve nos apontar para o Deus que criou tudo isso. Ele se agrada de coisas bonitas. E muitas vezes a gente, porque acostumou a pensar que beleza sempre é vaidade, a gente para de se importar com o que é belo. E para de olhar que Deus criou um mundo com beleza. Com beleza que não necessariamente é utilitarista. Ela não necessariamente tem uma função. Às vezes a função daquilo é ser bonito. Ser bonito. Agradar os nossos olhos. Entendeu? E isso é uma coisa legal, da gente pensar que o nosso olhar, quando está treinado para enxergar essa beleza, quando essa beleza não é um fim em si mesma e ela aponta para o nosso Criador, isso pode e deve nos animar e nos deslumbrar diante daquilo que Ele fez. Você pode olhar, eu estava comentando esses dias com alguém, eu gosto muito de ir no zoológico. E quando eu vou no zoológico, eu sou capaz de ficar 15 minutos olhando uma girafa. Eu gosto de girafa. Uma coisa, não sei porquê, não me perguntem de onde veio. Gosto de girafa. Fico olhando, que animal bonito. Pescoçuda, simpática. Fala mal de ninguém, tá lá só comendo a grama do coqueirão lá, que só ela alcança. Tranquila. Acho muito legal ficar olhando. E ela é bonita, ela é simétrica, ela é muito bem feita por um Criador perfeito. E nosso mundo está cheio disso. O nosso mundo ele é repleto de coisas cujo objetivo é nos apontar para um Deus de beleza. Um Deus que é grandioso, majestoso, criativo, atraente e santo. O nosso mundo é repleto de coisas assim. Só que, quando perseguir essas experiências, quando achar que a minha vida deve ser unicamente cercada por isso, de tal forma que o prazer, que a beleza, que o viajar, que o estar em contato com esse tipo de coisa vira o meu objetivo da vida, aí eu parei de olhar para as coisas à luz da eternidade. E aquele anseio que está no meu coração, que grita pela eternidade, começa a me perguntar, é isso que vai te satisfazer? É conhecer o mundo todo que vai te satisfazer? É ficar hospedada só nos melhores hotéis, mais luxuosos, tendo os melhores condomínios. Então, eu sei que tem gente que está aí, amém, amém, eu recebo isso daí, eu estou muito pronta para isso aí. Mas será que é isso? Será que é isso que realmente, ou eu recebo, eu estava brincando, tá gente? Deixa eu só fazer uma explicação rápida aqui. Será que é isso que realmente vai nos satisfazer? É nisso que está o nosso tesouro? E o nosso pregador, ele quer descobrir. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes 2. Eclesiastes 2, versículos de 1 a 11. Você leu isso na sua hora silenciosa. Eclesiastes 2, de 1 a 11, ele pode estar dividido de uma forma bem disforme em 3 partes. Porque na primeira parte, a gente vê o pregador buscando sentido nas coisas boas. São os primeiros 9 versículos. Ele está aí querendo saber, ele está indo atrás de coisa boa. Coisas boas que vão muito além dessas que a gente colocou aqui. Às vezes, não muito coisas boas, mas os seus prazeres. Ele quer dar vazão a todos os seus prazeres. Ele não quer se negar absolutamente nada. Tentando entender, se ele fizer isso, ele então vai alcançar a felicidade, o seu propósito vai estar lá. Então, nos 9 primeiros versículos, ele vai fazer isso. No 10º, ele vai chegar a uma conclusão. Ele vai perceber que ele se alegrou nas coisas boas. E no 11º, ele vai perceber que, embora ele tenha se alegrado, essa alegria evaporou. Essa alegria, ela é fútil, é vaidade. E aí ele aprende a colocar as coisas boas no lugar que lhes pertence. Vamos ver comigo, então. Primeira parte. Primeiros 3 versículos.
Porque ele tem esse anseio no seu coração, pela eternidade. Porque ele quer entender onde está o sentido, ele tem alguma coisa que não está preenchida. Ele começa a tentar ocupar esse buraco com um monte de coisa. Versículos de 1 a 3 do capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Ele tenta preencher esse buraco com aquilo que ele acredita que vai trazer satisfação. E veja, aqui nesse primeiro momento, ele não está indo para coisas ruins, ele não está indo para coisas erradas em si mesmas, certo? Mas ele está buscando nos prazeres daqui alguma coisa que possa te trazer, que possa lhe trazer alegria. O próprio riso. A gente está falando num pregador que era o rei mais poderoso, talvez o mais poderoso que já tenha existido. Ele tinha direito a absolutamente tudo. Consegue imaginar como era esse palácio? Consegue imaginar quando ele resolve fazer um jardinzinho no palácio? Plantar umas coisinhas ali para trazer beleza? Que beleza foi essa? Que banquetes esse homem tinha à sua disposição todos os dias? Ele poderia contratar gente para fazer o que ele quisesse por ele. De vez em quando a gente vê esses filmes muito de época e a gente vê às vezes o faraó sentado e tem duas mulheres com sei lá o que na mão, fazendo assim. Quem já viu essa cena? Dando aquela banada, às vezes você olha e fala, não é pedir muito, é pedir muito? Só um diazinho, um dia de mais calor, alguém vem e faz assim, né? Só isso. Coisas que ele poderia ter de conforto que a gente não consegue nem imaginar. Facilidades. Hoje, a gente vê pessoas que não chegam aos pés da riqueza do rei Salomão, que desfrutam de um estilo de vida, em termos de capacidade financeira, que a gente não consegue nem... A gente não consegue imaginar. De tão extravagante, exorbitante que é. E Salomão tinha acesso a tudo isso. Se ele estivesse triste, ele poderia contratar os melhores comediantes para fazer stand-up para ele ali. E se ele achasse ruim, ele poderia ou mandar o comediante para forca ou mandar embora. Ele podia escolher, certo? E ele poderia, para estar sempre rindo, para estar sempre feliz, fazer tudo. E ele nos mostra que ele foi atrás disso. E o que ele conclui? Ele conclui isso. Ele falou assim, não fez sentido. Também é loucura. Eu também percebi que ter todas essas coisas são vaidade. Essas coisas logo passam. Eu posso ter rido o dia inteiro, de chorar de rir, ter promovido todos esses comediantes, ter recebido massagem o dia inteiro e comer as mais finas iguarias. Quando eu fui dormir, eu ainda senti falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Ele está indo atrás dessas coisas boas e entendendo isso. E depois ele continua nos versículos 4 a 9. Eu vejo o que ele diz. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Esse homem teve tudo. Tudo. E quando o riso não se mostrou suficiente, ele começou a ter ideias ambiciosas. Talvez se eu fizer uma coisa grande. Talvez se eu fizer um palácio que vai marcar a história da humanidade. Talvez se eu me formar e além da minha graduação eu fizer uma pós-graduação, eu fizer um mestrado, eu fizer um doutorado, eu fizer um pós-doutorado, eu fizer o pós-doutorado, eu fizer o doutorado das pessoas que têm pós-doutorado. Talvez se eu conseguir todos esses títulos e me tornar a pessoa mais reconhecida da minha área, quem sabe ali vai estar o meu reconhecimento. Quem sabe nisso eu vou encontrar satisfação. Talvez se eu me tornar uma exímia dona de casa, alguém que realmente persegue coisas boas, me tornar super
top na mesa posta, na cozinha, na arrumação, na otimização do lar, em qualquer coisa. Quem sabe assim, eu vou poder dormir pensando, eu estou bem, hoje eu estou bem. Esse é o mesmo raciocínio que Salomão está tendo aqui. Está se lançando para grandes projetos. Quem sabe se o meu ministério for mais relevante? Quem sabe se eu parar de discipular dia após dia 3 pequenas pessoas que olham para mim e depois que eu dou o devocional e pergunto o que vocês entenderam, eles falam, posso ir no banheiro? Quem sabe se eu sair desse meu cotidiano sempre tão igual, repetitivo, invisível, e for ensinar multidões, lotar um auditório, que todos vão me ouvir. Quem sabe ali, se eu começar a ter esse tipo de grandeza de vida, será que assim a minha vida vai ser relevante? Eu não sei em qual grau você já se fez essas perguntas. Talvez você já tenha se feito. É claro que aqui eu estou sempre exagerando tudo, porque isso torna a coisa mais dá para pegar o ponto, né? Mas talvez em graus variados você já tenha se pensado isso. Será que o que eu estou fazendo da minha vida é isso mesmo? Não tinha mais? Não era para ter mais? Isso é o que o pregador está se perguntando. Alguém que já tinha muito, ele estava se perguntando, será que é para ter mais? Então eu vou atrás. Como ele tinha condição, ele fez tudo. Ele não se negou nada do que os olhos dele desejaram. Ele foi atrás, ele pensou, se não está na sabedoria, se não está no conhecimento, se não está no palácio, se não está no bosque, se não está no boi, deve estar no prazer sexual. Então agora eu vou trazer mulheres de todos os lugares e eu vou ter uma mulher por dia, está escrito aqui. E a gente conhece a história de Salomão e sabe que ele teve 1000 mulheres, que ele teve o maior de todos os haréns. Vida, prazer sexual, é nisso. É nisso, e ele vai descobrindo que tudo isso que ele está indo atrás, que ele está correndo atrás, ele não vai ser preenchido. Sabe que Salomão está atrás? Salomão está atrás daquilo que às vezes o mundo ainda hoje coloca para gente. A sua vida tem que estar repleta de momentos que te tirem o fôlego. Já ouviu isso? Eu não quero uma vida normal, eu quero perder o fôlego. Aí você olha e fala, uau, que ambição. Só que o que acontece com a nossa vida se a gente só fica sem fôlego? Né? A gente não foi feita para viver sem fôlego. A gente não foi feita para procurar única e exclusivamente experiências extraordinárias, maravilhosas, mirabolantes que nos tiram o fôlego. O excesso disso faz mal. O excesso disso faz mal. E olha, eu participei recentemente de um evento secular em que um profissional estava mostrando cientificamente como ratinhos criados numa situação em que todo desconforto era evitado deles, se tornavam muito mais inseguros e despreparados para a vida depois, quando pequenos... mudar a ração de lugar dele depois, se ele nunca foi privado de nada, quando ele sempre foi muito protegido e só foi bem cuidado, bem tratado, depois de um tempo, fizeram um experimento em que trocaram a ração desse ratinho de lugar e ele já ficou desesperado. Porque a aversão completa ao desconforto, que hoje é o que o hedonismo prega para nós, busca os seus prazeres, não faça nada que vai te trazer desconforto, esse tipo de coisa vicia o nosso cérebro a procurar só o conforto. E neste mundo caído, minha amiga, se você só procurar conforto, você vai cair muito feio do cavalo. Porque o mundo é caído, a gente já viu isso. Então essa vida, essa busca pelo hedonismo, por só sensações que nos tiram o fôlego, elas nos fazem muito mais mal do que bem. Muito mais mal do que bem. E veja, o problema não são elas, o problema é a busca que a gente tem sido, sem perceber, condicionado a fazer. A gente abre as redes sociais e a gente precisa ter muita clareza disso. O que a gente vê ali não é a vida real das pessoas. É o que as pessoas escolhem postar. Certo? Só que a gente sabe disso porque a gente escolhe o que vai postar, mas a gente acha que os outros não. E que então a vida deles é sempre aquela mesa de café da manhã, é sempre aquela viagem, é sempre aquele almoço, é sempre aqueles momentos que estão ali. Às vezes tem gente que a gente olha e fala, não acredito que ela está viajando de novo. Você fala assim, viajando de novo. O que ela faz? Não, sério, me conta aqui. O que ela faz? Ela está viajando de novo. E viajando, e isso e aquilo, e a gente começa a achar que está ali. Mas não. Nós não fomos criados para viver só com momentos que nos tiram o fôlego, certo?
Se a gente só buscar isso, o ar vai acabar. Porque é vaidade. É vaidade. E o fim da beleza, então, e de todos esses prazeres, não é que eles sejam o fim em si mesmo, mas que ele nos aponte para o Criador. Agora veja no versículo 10. O versículo 10 ele vai fazer uma ponte. Em que primeiro você vê aí, ele está fazendo essa busca, então ele vai para o riso, ele tem tudo que ele quer, depois ele se lança em grandes projetos. E agora o que acontece? Versículo 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Aqui ele está fazendo uma ponte, ele mostra, fala, olha, eu fiz tudo mesmo. Tudo que eu quis, eu consegui. Não me neguei nada, nada, nada. E a recompensa do meu esforço foi, eu me alegrei. Essas coisas são boas. Só que aí, o versículo 10, ele é seguido do 11. E o que ele fala no 11? Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para fazer, eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Aqui, ele está colocando todos aqueles prazeres e coisas que ele conquistou na perspectiva correta. Está colocando as coisas no lugar delas. O problema não é a gente se divertir com as coisas boas. O problema é que muitas vezes a gente busca só elas. A gente busca uma vida que vai estar focada ou girando em torno dessas experiências de perder o fôlego. Mas não é isso, isso é vapor. A gente não pode buscar nelas o sentido da nossa vida. Elas não são um fim em si mesmas. Não adianta buscar nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode nos trazer. Não adianta buscar nessas viagens, em experiências gastronômicas, em prazeres sexuais, em um trabalho satisfatório, em titulações acadêmicas, em qualquer coisa que você queira colocar no lugar que você vê como uma coisa boa, você não pode achar que aí está a sua satisfação, porque se você acha, eu tenho uma notícia, elas são vapor. A gente não vai para a eternidade com nada dessas coisas, com nada, fica tudo aqui, fica tudo aqui. Se as belezas ou os prazeres forem um fim, elas vão ser vapor. Vapor. Agora, isso não significa que então você fala, nossa, agora estou mal de novo. Comecei bem, comecei animada, ouvi da bioluminescência, estava feliz. Agora você vem e fala do vapor e eu estou mal de novo. O que a gente precisa é de perspectiva. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. À luz da eternidade, é possível sim desfrutar. É possível desfrutar de satisfação no seu trabalho, com o que você come, com aquilo que você consome, com as férias que você tira e mesmo daqueles bens que resultam de um trabalho diligente, certo? Essas coisas são aproveitadas e devem ser aproveitadas por nós quando elas saem do trono, quando elas saem de ser a nossa busca principal. Quando você para de falar, trabalho para viajar. Você trabalha para servir a Deus e ao próximo. Quando você percebe o quanto isso é prático. Quando você parar de falar, trabalhar para poder ter uma massagista 5 vezes por semana. E começa a dizer, trabalhar, porque Deus se alegra do meu trabalho diligente. Eu penso como Ele pensa, eu ajo como Ele agiria. E eu exerço domínio sobre a criação. Isso é viver à luz da eternidade. Eu tenho que destronar as coisas boas da primazia do meu coração. E eu quero colocar, e devo nesse cenário, uma vez que eu faço isso, eu posso sim desfrutar dessas coisas, quando o Senhor me der, porque é Ele quem dá, certo? No lugar secundário que lhes cabe. Secundário. Certo? Não é uma vida, também a gente não pode pular daquele hedonismo que só busca os prazeres para aquela vida que não se diverte. Daquela vida que não busca nada que possa te trazer alegria. Porque essa também não é a forma bíblica de viver. Não é. Só que a gente tem que enxergar as coisas boas como elas são. Elas são presentes, não são deuses. O Garofalo coloca no livro, dádivas, não deuses. Dádivas.
Não o motivo pelo qual eu trabalho, o motivo pelo qual eu saio da cama de manhã, o motivo pelo qual eu estou querendo melhorar minha condição financeira. Dádivas. Dádivas, não deuses. Agora, volta comigo para Eclesiastes capítulo 3, que a gente leu ontem o versículo 11, e eu quero continuar os versículos 12 e 13, porque aí a gente vai caminhando para a perspectiva principal do pregador em relação a isso. Eu vou ler de novo o 11 e depois o 12 e o 13. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Mas agora, definitivamente não entendi mais nada. Né? Como assim o objetivo então é ser feliz? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, existe a eternidade plantada no nosso coração. Quando nós entendemos que esse anseio não vai ser satisfeito por nada daqui, ainda assim, a gente não vai entender inteiramente o que Deus fez. Mas isso me coloca na perspectiva de que existe algo melhor lá. E por causa disso, enquanto eu estou aqui, o melhor que eu posso fazer é desfrutar do que está aqui, mas sabendo que essas coisas são vapor. Desfrutar do que está aqui, mas sabendo que isso escapa pelos dedos. Sabendo que isso são presentes e mais, são um vislumbre de como vai ser lá. É que lá é o assunto de amanhã. Mas enquanto isso, já parou para imaginar que a paisagem mais linda que você já viu, o melhor banquete que você já desfrutou, o momento mais assim de tirar o fôlego que você já teve na sua vida, tinha o objetivo de te apontar para o Criador? Tinha o objetivo de te fazer ficar deslumbrada, porque isso aqui, se é possível, num mundo caído, num mundo corrompido, num mundo estragado pelo pecado, que não funciona como deveria funcionar, se é possível mesmo assim eu ter momentos tão gostosos como esse, imagina lá! Imagina lá! Por isso que os nossos olhos não podem estar aqui, eles têm que estar lá, porque essas coisas apontam para elas. Então, em Eclesiastes, minhas amigas, o pregador, ele vai dedicar boa parte do tempo comentando essas realidades distorcidas e tristes de um mundo caído, mas isso não deixa esse pregador cego ou alheio à beleza desse mundo criado por Deus. E não deve nos deixar alheias a isso também. E da mesma forma, ele não despreza os bons presentes que Deus dá para ele, como bons relacionamentos, como uma boa comida e como o próprio trabalho, no qual ele encontra satisfação. E esse talvez seja, junto com o fato de que tudo é vapor, neblina, vaidade, o tema que mais se repete ao longo de Eclesiastes. Veja comigo de novo aqui, ó. Eclesiastes 2, 24 a 26. Eu vou passar por vários trechos agora, se você não conseguir acompanhar, tudo bem, só vá anotando no seu bloquinho real, concreto e presente que você agora tem. Eclesiastes 2, versículos 24 e 26. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes 3, versículos 12 e 13, a gente acabou de ler. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eclesiastes 5, versículos 18 a 20. Descobri que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. 19, né? E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus.
Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Eclesiastes 7:14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Eclesiastes 8, versículo 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. E Eclesiastes 9, de 7 a 9. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo trabalho árduo debaixo do sol. Vez após vez. A mesma orientação. A mesma orientação. Depois você estuda Eclesiastes com cuidado e você vai ver que cada trecho, talvez você tenha reparado, ele vem antecedido por um portanto, em vista disso, por causa disso, assim. Ele está concluindo, depois que ele olha para alguma coisa e percebe que aquilo não faz sentido, ele fala, portanto, desfruta, porque isso é bom para você, mas não coloca nessas coisas o seu coração. Esses presentes, essas dádivas boas, prazeres, viagens, comidas boas e qualquer outra coisa que você possa colocar, deve ser recebido com humildade e desfrutado à luz da eternidade, como bênção de Deus. A vida tem coisa boa, tem sim, tem um monte, tá quase parando de chover. E se não parar, vai estar bom do mesmo jeito, vai estar bom do mesmo jeito. Alegria, comunhão, festa, comida boa. Feijão do Jorge, vai ter feijão do Jorge? Eu preciso saber. Não? Nossa, eu falei do brownie, falei do feijão, o pessoal tá ficando com vontade. Bom, tudo bem. Não, é vaidade, gente. O feijão do Jorge é vaidade, o brownie é vaidade, tá? Mas é o seguinte, a vida tem coisa boa sim. O pregador nos mostra isso. Nós não podemos ficar com, às vezes, talvez, eu não sei se isso é comum ainda, mas eu sei que houve uma época em que o crente, se gostava de alguma coisa daqui, ficava com a consciência pesada. Eu não posso me divertir, porque esse mundo está caído. Eclesiastes está mostrando para a gente o contrário. Você pode desfrutar de coisas boas. Além disso, aproveita enquanto há tempo, porque você não vai levar essas coisas para lá. Então a hora de desfrutar é aqui mesmo. É aqui que você tem que se alegrar com essas coisas. É aqui que você tem que desfrutar. Você só não pode fazer disso o foco da sua vida. Não faça disso o foco da sua vida. Apenas aproveite, considerando essas dádivas, um vislumbre de como vai ser lá. Como isso muda a nossa perspectiva. E a gente amarra com o que a gente viu antes e entende, puxa, quando as coisas estão boas, glória a Deus, eu posso desfrutar e assim, se tá bom aqui, imagina lá. E aí quando as coisas ficarem ruins e o sofrimento inevitável vier, eu penso, puxa, mas também nesse mundo caído, o que eu esperava? Mas Deus vai me conceder a sua graça de viver focado na eternidade enquanto a vida tá difícil. Enquanto ela tá boa, glória a Deus, eu vou para a eternidade, vou viver alegre aqui. Quando a situação está difícil, eu não sou daqui. O que me aguarda está lá. Então aqui eu vou ser aquilo que eu fui criada para ser, sua representante neste mundo. Desfrute. Vamos parar, se é que existe ainda. Aqui eu percebi que o povo realmente é animado, mas a gente precisa parar com essa ideia de que a vida cristã, ela, sei lá, parece que ela tem que ser meio ranzinza. Não. Deus nos chama a uma vida alegre, a uma vida que festeja. Faz a festa do Patrulha Canina. Só que se vier o confeito de chocolate, não é o fim do mundo. Se as coisas derem errado, tá tudo bem. Porque isso aqui não é tudo que existe. Essa festa, ela é vapor. Entendeu? Eu não sei, às vezes, talvez, você que fez o seu casamento e ficou assim, sei lá, 1 ano e meio planejando o casamento, não é impressionante como ele dura 15 minutos? Ainda que ele tenha durado 4 horas, 5 horas, 6 horas, ele durou 15 minutos, na verdade. Não é rápido demais?
E como foi todo esse preparativo? Porque às vezes ele é estressante. Às vezes a gente briga com todo mundo, briga com o fornecedor, briga com o noivo, briga com a sogra, briga com o sogro, a flor é essa cor, a gravata era da outra, ai, faltou a lembrancinha, ai, a forminha veio da cor errada. E tudo isso é tão fútil, tudo isso é tão passageiro. O que fica é a alegria dos momentos que a gente vive, que apontam para o Criador que nos colocou aqui para sermos seus representantes. Então aproveita a essência das coisas, não se perde no detalhe, não se perde na picuinha. Aproveita o seu dia, você não sabe o amanhã. Não estou defendendo um hedonismo vazio. Não estou defendendo uma vida que só busca perder o fôlego. Mas sim uma teologia prática, consistente. Deus se alegra quando nós desfrutamos das coisas boas que Ele colocou aqui para nos apontar para Ele. Então, para terminar, eu te pergunto, você tem feito das suas dádivas, dos seus presentes, das coisas boas, os seus deuses? Você tem colocado isso num lugar de primazia tal que se você não consegue, você fica descontente, você murmura, porque é isso que você quer, é isso que você busca. É isso que você quer, é isso que você está batalhando para isso, mas porque você não consegue ter da forma como você gostaria, você fica descontente. Talvez você esteja buscando um escape da sua realidade nos prazeres daqui. Comer em excesso, beber em excesso, comprar em excesso, entretenimento em excesso, vida sexual permeada por imoralidade, seja em ação, seja em pensamento. Será que a gente tem buscado escape da nossa rotina ordinária, que a gente não vê sentido debaixo do sol, e a gente tem buscado preencher com prazeres? É vaidade, minha irmã. Isso é vaidade. O pregador já fez esse caminho, e ele foi na frente e está mostrando para vocês, não está aqui, pode voltar, não está aqui. Já procurei, não é aqui. Já procurei, não é aqui. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Desfruta, que coisa boa, mas elas não são o fim. Elas não são o objetivo. Elas são um vislumbre. Lembra disso? Já parou para imaginar? Talvez o que a gente precise em relação às coisas boas é treinar o nosso olhar para enxergar como Ele enxerga as coisas boas. Dádivas, não deuses. Nos levar para Ele, a pensar como Ele pensa, a agir como Ele agiria, que é a nossa identidade. Agora, talvez você esteja num outro ponto. Talvez você tenha feito dessas dádivas uma coisa banal. Você olha para as coisas e fala, você não dá bola mais para nada. Você não vê muita alegria nas coisas mais, é tudo meio cinza sempre. Você tem aquela coisa, empurrando na barriga, né, minha irmã, até chegar na glória. Será que foi para isso? É ou não é? Tem aqueles dias que a gente também, um leão por dia, né, já viu? Só a graça. E está vivendo assim. Será que é isso que Jesus diz que veio para que a gente tivesse lá em João 10:10, quando ele fala de vida abundante? Vida abundante é essa vida empurrando com a barriga? Não é. E se você está assim, se você parou de olhar para as coisas boas como boas e tudo é meio cinza, aí você vira meio, talvez até sem perceber, você é meio aquela pessoa meio estraga a festa, coloca defeito em tudo, nada tá bom. Essas coisas boas, elas estão aqui para te mostrar o Deus de beleza, um Deus maravilhoso. E quando você se recusa a enxergar isso como isso realmente é, isso é orgulho, minha irmã. E a gente tem um lado da vaidade, mas o lado que não dá bola para essas coisas é um coração orgulhoso. E o pregador já foi por esse caminho. E ele mostrou para nós que existe sim beleza no mundo. E talvez você também precise treinar o seu olhar, retreinar o seu olhar, para enxergar como ele enxerga. Para enxergar como ele enxerga. O mundo é caído, mas tem coisa boa aqui. O mundo é caído, mas tem coisa boa aqui. Eu não posso colocar isso no trono, mas eu posso desfrutar disso, olhando, se assim é aqui, imagina lá. Agir como ele agiria, pensar como ele pensa, é o nosso objetivo. Viver uma vida passageira, transitória, que ele é vaidade mesmo, é fútil. Um dia a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas são assim. E elas passam. Elas passam. Que a gente tenha sabedoria para viver aqui, de olho lá, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Amor? Amém?
Amor é o meu coração, se encheu de amor, aí eu falei amor. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Senhor Deus, como a sua palavra impacta a nossa vida diretamente. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo fez aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. E hoje nós podemos olhar para a Bíblia e entender que ela tem tudo o que a gente precisa para viver debaixo do sol. Senhor, essa vida é passageira, essa vida é transitória. E o Senhor nos colocou aqui para sermos suas representantes. Nos perdoa porque perdemos o foco tantas vezes. Tantas vezes a gente corre atrás do nada, corre atrás do vapor, coloca o nosso coração em picuinha, em coisa pequena que nunca foi idealizada para nos satisfazer. Ajuda-nos, Senhor, a colocar o foco no lugar certo, a olhar para as coisas boas, muito boas que o Senhor coloca aqui e desfrutar disso. Desfrutar de boa comunhão, desfrutar da natureza, desfrutar de boa comida, desfrutar do fruto de um bom trabalho, desfrutar das condições financeiras que o Senhor nos der, mas sem colocar o nosso coração nessas coisas. Ajuda-nos a olhar para isso e com gratidão e deslumbramento pensar, Senhor, como será quando estivermos lado a lado com o Senhor por toda a eternidade? Alinha os nossos corações, realinha os nossos corações, sonda-nos, Senhor, tira tudo aquilo que não deve estar no trono do nosso coração, para que tão somente o Senhor e a glória do Senhor estejam no centro daquilo para o qual a gente vive. Em nome de Jesus. Amém.